Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de sexta-feira. Se beber, não dirija, não beba tudo de uma só vez. Lembre-se, tem que chegar na segunda-feira, o que tem dado de mortes no final de semana, inclusive de amigos de outrora. Então, por favor, tenha postura, tenha compostura, como diria a minha falecida avó e minha falecida mãe. Então, devagar, devagar. Muitas vezes o cara corre para chegar na praia e não fazer nada. Então não precisa ter pressa. Ou para jogar canastra. E não adianta. Vai devagar, vai devagar. Só uma dica. Cada um faz o que bem entende, né? Desde que esteja sozinho também, né? Daqui a pouco tá com a família e tal, aí é um irresponsável, né? Se quiser sozinho fazer loucuras, ainda vá lá. Mas mesmo assim, preserve a sua vida, né? Daqui a pouquinho, para preservar a sua vida na Série B, tem o Juventude, 7h15 da noite, contra o Vila Nova. O Juventude vai em busca de sair desta encruzilhada, né? Ou bem vai para cima, ou bem vai para baixo. Porque nas últimas 6 rodadas, o Juventude patinou. Então, é necessária a reação. O Juventude estava bem à frente do Internacional e hoje está a 5 pontos do Internacional, que, aliás, amanhã poderá ser líder. Basta ganhar do ABC, desde que hoje o Goiás faça a sua parte ganhando em casa do América Mineiro. Deixa eu conferir aqui, 9h30 o jogo Goiás e América, um bom jogo para se assistir. E às 8h30 tem Criciúma e Oeste. Os demais jogos da Série B, amanhã, incluindo-se aí o Internacional às 4h30 da tarde. Na Série A, o que precisa se salientar é o jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense. O Grêmio vai jogar às 11 da manhã, muda toda uma rotina, e o Grêmio está fazendo isso justamente para que os jogadores entrem em campo de forma adequada, ajustada, né? Puxa o café da manhã, puxa o almoço, é um negócio impressionante. Tem time que dá massa para o jogador comer às 8 horas da manhã. Troca o café pelo almoço e vamos nessa. Grêmio e Atlético, 11 da manhã, Grêmio deve ser completamente reserva, com Paulo Vitor, Leonardo, Bressan, Bruno Rodrigo, Marcelo Oliveira, Caio, Jailson, Léo Moura, Lincoln, Fernandinho, com o Everton na frente. O Inter, para o jogo de sábado à tarde, Danilo, Vinck, Klaus Cuesta e Wendel, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Sacha, Potker, Damião. Pode haver uma mudança aí na última hora, porque o treino de hoje fechado lá no Nordeste. O Renato vai escalar um time completamente reserva e nesse time pode aparecer ainda o Beto da Silva, nem que seja durante a partida. Recordando que o Pedro Jeromel, né, não joga no mês de agosto, vai voltar na metade do mês de setembro e o glorioso Bressan é o seu substituto. O Internacional pode chegar a 5 vitórias consecutivas, coisa que efetivamente aconteceu em 2015. Para você acompanhar aí de cima o que vai acontecer no final de semana. Dá uma secadinha no Corinthians, uma secadinha básica, mas está difícil, né? Tem 47 pontos contra 39 do Grêmio e 36 do Santos. Quer dizer, o Santos ainda não conseguiu sequer alcançar o Grêmio. 39 tem o Grêmio, 36 tem o Santos, Palmeiras tem 33, Sport Recife 29, Atlético Paranaense 29. Lá embaixo estariam caindo São Paulo ou Chapecoense. A Chapecoense tem um jogo a menos, tem o mesmo número de pontos, o São Paulo ganha nos critérios. Hoje, como está, Chapecoense, Avaí, Vitória e Atlético Goianiense estariam indo para a Série B. Segue sendo muito debatida a questão da sindicância no Internacional, muito buchicho nas redes sociais. Aliás, se o Inter custar um pouco a se pronunciar ou a colocar, a emparedar quem efetivamente tem que emparedar, de repente, as próprias redes sociais vão tratar de desvendar alguns mistérios de algumas caixas pretas. Já está começando a vazar, tipo peneira. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa até às 8h30 da noite. O Grêmio
recebeu também, né, além de todas as notícias que eu passei há pouco aí, uma proposta do Atlético de Madrid pelo Luan. E me parece ser a melhor até agora. E até não é difícil de saber por que é a melhor. Se o Spartak Moscou chegou a 20, que é a mesma coisa, que está oferecendo o Atlético de Madrid, ou que tenha chegado a 21, 22, sei lá, o Grêmio pegando 20 do Atlético de Madrid e entregando em janeiro, excelente negócio. Aí, claro que o Grêmio ainda vai barganhar um pouquinho mais para tentar pegar 21, 22, 23, o Grêmio fala em 24, para fechar na metade em 22. E uma outra atitude que me parece interessante é que o Grêmio, sabedor de com quem está lidando, o empresário Jair Peixoto, que está fazendo de tudo para que o tempo passe, tem só 10 dias, né, úteis, até o final do mês, o Grêmio mandou representantes para a Europa para que estes façam o negócio pelo clube, né, que não fique comendo na mão dos empresários. Então, me parece que as coisas começam a se encaminhar e poderemos ter novidade no final de semana. Como esse final de semana não tem jogo decisivo, o Grêmio dá prioridade para os jogos de meio de semana, que é Copa do Brasil e depois, na sequência, Libertadores da América, me parece que o Grêmio terá um pouquinho de tempo para analisar, com detalhes, todos os pormenores de uma negociação. Tá bem, em quantas vezes esses 20 milhões? Quanto para o empresário? Quanto para o homem do arroz? Né? Tudo o Grêmio vai ter que estabelecer. Né? O Jair Peixoto tem 10%, o Celso Rigo tem 10%, e por incrível que pareça, essa é uma informação, a empresa K2, que é a empresa que administra, o Tubarão também tem 10%. É um tanto quanto estranho, né? Como é que o Tubarão ia ter condições de comprar 10% do Luan, pela parceria do Chávari, que está até nessa empresa, é um dos integrantes da empresa. Mas vá lá, tem que molhar a mão deles também. Como é que o Grêmio vai receber isso? Quem é que vai ficar com percentual futuro, se é que vai ficar? Né? Pegando todo o dinheiro, o Grêmio vai repassar de que maneira para o Jair, para o Rigo e para a K2? Tudo isso o Grêmio vai analisar agora, porque daqui a pouco é melhor pegar 18 da Sampdoria numa vez só. Diz, não, 18 à vista, está aqui, papapá, vai pagar todos os compromissos e seja o que Deus quiser. E a Sampdoria também aceita receber no final do ano. Só que o Atlético de Madrid seduz mais a parte do jogador. O jogador não quer ir para a Sampdoria, não quer ir para o Spartak, ele quer ir para o Atlético de Madrid para cima. Porque ele é o Luan, né? Hoje muita gente diz que ele é o melhor jogador do Brasil. O Luan, ele custou a convencer a própria torcida do Grêmio, que há 2, 3 meses ainda vaiava o Luan. Mas isso aí faz parte também. Isso aí também faz parte. Porque o Pedro Rocha, que teve dificuldades enormes de acertar a pontaria, hoje é aplaudido até no erro. Né? Então, isso aí vai acontecendo no futebol, a história sempre se repete. O Jonas aqui, por favor, se alguém foi vaiado, na despedida ele brigou com a torcida. O Jonas, num jogo contra o São José, né? No Estádio Olímpico ainda, né? E o Jonas, depois extremamente valorizado na Europa e extremamente valorizado pelo Grêmio. Chegou a oferecer 600 mil por mês para ele renovar e o Grêmio ficar com a possibilidade de aumentar o valor da venda, né? Ele pagou ele mesmo do próprio bolso a rescisão e se mandou. Essa história de que o torcedor xinga, vaia, eu compreendo o torcedor. O torcedor quer que o time ganhe. Né? E tem aquela velha e surrada frase, né? Só se cobra de quem pode dar. O Luan tem que cobrar dele porque ele tem o que dar. Cobrar de alguns... Aliás, outra coisa que o Grêmio tem que explicar é essa situação do Bolanhos. Eu sou zero em vezeiro em falar isso aqui há 1 mês e pouco. Bolanhos, tem dores pubianas. Não tem nada. Agora ele ia jogar, não vai jogar, pede para não jogar. Tá, mas e o faz-me rir que ele recebe todo mês? Que remédio jurídico o Grêmio poderia fazer para... Não tem como obrigar, porque daí daqui a pouco perde o patrimônio. Né? É uma situação complicada essa, não é, senhor Guido? O senhor vai bem? Muito bem, obrigado. Boa noite, Jack. Boa noite. Bom retorno ao programa. Muito obrigado.
Essa tua fala inicial é bem interessante, até começar pelo Luan, passar pelo percentual, que não é difícil de explicar esses percentuais, porque o Grêmio tem 70% e os outros 30% estão divididos entre 3 pessoas. O homem do arroz, que tu chama, o Celso Rigo, nosso amigo Celso Rigo, realmente tem uma parte, o procurador, o empresário, e o K2 nada mais é do que o Júnior Chávere. O Júnior Chávere que trouxe ele lá de São Paulo, e ele, certamente, eu não tenho essa convicção, e nunca vi documento disso, mas ele deve ter ficado com um percentual que se criou depois a empresa K2, que hoje administra o Tubarão, no qual o diretor de futebol é o Henrico, que trabalhou comigo em 2012 no Aimoré, de Sonopolo, e depois ele andou por aí e hoje ele está lá como diretor de futebol do Tubarão. Eu tive até duas oportunidades de ir lá no Tubarão conhecer, e existe um investimento muito forte, tanto assim que eles subiram para a primeira divisão agora este ano. Ano que vem vão disputar a classe A, a primeira categoria, e o Chávere foi neste pacote aí, né? E o Grêmio até não fez muita questão que ele ficasse, porque uma hora o Luan ia embora. Como é que vai explicar que um funcionário do Grêmio tinha 10% do Luan? Ele era funcionário do Grêmio, né? Mas é ele que trouxe ele. Eu não sou contra a parceria, eu sou a favor de parceria. Mas se não você é comum me traz um funcionário ficar com percentual, né? Mas eu não sei se ele era bem funcionário, né? Ele tinha participações, né? Não é só nesse aí, né? E ele, na negociação, quando ele veio, estava bem claro de que ele queria participação. Ele ficava bravo quando eu jogadores. falava isso no ar, que ele tinha participação em jogadores. Não, mas está aí a prova. Não Pois tem. É. A verdade demora, mas se confirma, né? Mas não tem porquê, se você faz um bom negócio. O nosso CEO que saiu agora aí, não tinha participação também no aumento da rentabilidade do Grêmio? Então, todo o dinheiro novo que ele trazia, ele tinha um percentual. Não, ele ganhava até em demissão de funcionário. Economia. Não sei. Claro, quanto menos gastasse, mais arrecadasse, na diferença ele ganhava. Ele ganhava E, inclusive, demitiu o funcionário com toda a experiência que tinha, e a categoria, e gabarito, e reconhecimento que tinha, o Gustavo Zancker, ele demitiu funcionários estáveis, que o Grêmio teve que readmitir. Mas isso é outro capítulo. Isso aí é um capítulo à parte, que é a defesa do funcionário dentro da empresa. Se jogam lá para o sindicato, são diretor, secretário, alguma coisa do sindicato, que não está bem definido, porque, por lei, a cada 100 pessoas, a cada 100 funcionários, você pode ter um número X de diretores. Isso aí não está muito bem esclarecido. E o presidente Romildo é muito instruído nisso aí, porque ele é advogado trabalhista, então ele conhece bem esse ramo aí. Mas, voltando ao Luan, eu acho que realmente a melhor proposta é a do Atlético de Madrid, que foi, pelo que a gente soube, eu não soube oficialmente, mas no jogo de quarta-feira a gente conversou lá com alguns conselheiros, e é a melhor proposta financeira e que aceita receber. Aliás, o Atlético Madrid não pode comprar jogador este ano, né? Sim. Ele tá com ele não pode receber o jogador agora. Não pode receber, pode comprar. Mas é porque ele aliciou jogadores jovens? Jovens. Não foi porque excedeu o gasto, né? Não, é por problema. Tem o fair play financeiro e tem o aliciamento que é proibido, né? Que também aconteceu com o Barcelona. Barcelona. Lá a lei funciona. Não olhem se ele é grande, é pequeno e tal, a lei... Algumas coisas na FIFA funcionam. Eu fiquei contente ao ver o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo. Ele entrou, resolveu a partida, foi expulso e segunda-feira já estava ali a suspensão. Quer dizer, não se espera do tribunal e tal, tem as regras. Tu é expulso, encosta no juiz, empurra no juiz, é tantos jogos. Não tem que discutir, reunir comissão. Olha a imagem, vê o tamanho da encrenca e toca-lhe a multa. Exatamente. A multa é uma pena. Copa do Mundo funciona assim. Tudo funciona. Agora, o nosso campeonato aqui é diferente, é sui generis isso aí. Aconteceu agora com esse problema do racismo, né? Muito parecido com o que aconteceu com o Grêmio e Santos. Só que aí o auditor lá, não tem nada a ver, porque foi uma pessoa só. Uma pessoa ou 10 pessoas, racismo é igual. O crime está caracterizado. É que o problema é que o Código de Justiça Esportiva fala em um grupo de torcedores. Não é um ato individual, tem que ser um grupo que se considere que representa. Não é só aquele gordinho. Não, tinha o pessoal do lado ali também.
Mas por que aqui no jogo do Grêmio e Santos só aquela menina pagou? Não, Aí foi... o que aconteceu foi o seguinte, é demagogia pura, para dizer que está agindo contra a injúria racial, porque o Grêmio tinha perdido 2-0 em casa. Senão não tem homem nenhum lá no STJD para tirar. Se tivesse ganho 2-0... Mas não tiravam nem a pau. Eu concordo contigo. Como é que vai tirar um time do tamanho do Grêmio de uma competição? Tiraram porque já perdeu a primeira, agora tiramos... Vai lá, tem que fazer 3 gols lá para... Era muito complicado, Era mais fácil para canetear, né? E era um momento que o Grêmio estava instável e tal. Eu disse, vamos tirar já. Mas só para concluir a tua fala inicial do Bolanhos. O Bolanhos realmente tinha um problema. Ele foi consultar lá com o médico dele lá no Equador e trouxe um medicamento ali que trouxe aí e o doutor Rabaldo, onde foi o Rabaldo, né, que explicou a doença dele, o problema dele. E está melhorando, já está correndo, está treinando, chutando. Mas ele pediu para não jogar, né? Treinou normalmente hoje. Para amanhã, para domingo, agora também não? Aí você não sabia. Hoje eu não fui no Grêmio, jogar. então eu não sei. Na verdade, eu não sei se o Renato ia colocar desde o começo, porque tem o Fernandinho e o Everton, que estão bem, né? E o outro está voltando de lesão, mesmo que jogue mais. Ele vai para trás da fila, né? Eu acho que Não, sim. acho que O até Renato não é muito... o caso. Não é o caso. Acho que aí ele perdeu a posição e tal, por opção do Renato. Mas ele era o 12º jogador. Eu acho que ele vai voltar a ser o 12º. O problema é ter que estar inteiro, né? Hoje Porque o Fernandinho está voando, o Everton está voando. Tu vai colocar um cara que tu não sabe o que vai dar? Exatamente. Porque o Grêmio está se preparando para decidir 2 títulos. A gente não se dá conta. O Grêmio vai ter o Arroio na Libertadores, mas não vai ter na Copa do Brasil. O Grêmio vai ter o Bolanhos nas 2 competições, mas o Bolanhos tem que estar inteiro. O Douglas, o Grêmio vai ter nas finais da Copa do Brasil e já nas semifinais da Taça Libertadores da América. Mas também tem que entrar, adquirir ritmo de jogo, aquele negócio há muito tempo parado. Então né? tem que fazer as coisas tudo com parcimônia. E o grande problema, né, Rec, é que justamente para poder contar com o Bolanhos, ele precisa ter ritmo. Para ter ritmo, ele tem que jogar o Brasileirão. Mas aí tem outra solução. Aí eu entro no pepino que é a lesão de Dores Pubianas. Nós já tivemos jogadores aqui. Te lembra do Juliano, quando ele veio? Sim, teve grande Ficou problema. meio ano fora, 8 meses, sem poder jogar direito. Até que fez a cirurgia, ele embalou, né? Então, é um problema sério isso aí. E sabe que o cara, ele entra preocupado, né? Ele entra Mas tu sabe de uma coisa interessante? Daqui a pouco nós vamos ouvir o Renato. O Renato hoje falou de novo no X9. O X9. O X9 linguarudo. Ele marcou alguém desde 2011. Porque essa expressão ele já usou em 2011, quando ele esteve no Grêmio. Mas lá a gente sabia quem era. Mas agora a gente desconfia. Agora eu não tenho a mínima ideia. Porque a pessoa que naquela vez não está aí mais. Então, é a pessoa nova. Pode ser até uma pessoa que estivesse lá naquela época já, mas o X9 lá do 2010, quando é que ele esteve a última? 2013, né? 2013 era outra pessoa. Diga, Maurício. Bola rolando já em Caxias do Sul, Rec. Juventude vai empatando, obviamente, com Vila Nova 0-0. 3 minutos de jogo. O Juventude tem que ganhar. Agora o Juventude ganhar uma, hein? Porque tem 31 pontos. E eu estava até dizendo na abertura aqui. E disse hoje ao meio-dia também. O Juventude vai escolher a partir de hoje. Se ele vai brigar por cima ou por baixo. Ele está longe ainda da zona do rebaixamento. Mas se os que têm 23 ganharem, já vão a 26, fica só 5 a diferença. E vamos pegar a sequência do Juventude, ela não é fácil. Enfrenta agora o Vila Nova. Que é difícil o Vila Nova. Depois pega o Paraná na Vila Capanema e o Inter. O Inter é aqui ou lá? O Inter é no Jacone. No Jacone. Ele pega 3 times da ponta de cima e os 3 crescendo. Vila Nova se recuperou, né? A partir daquela vitória contra o Internacional, estava caindo também, estava mais ou menos na sequência do Juventude. Agora, surpreendente foi a goleada que o Brasil de Pelotas levou, né? Estava 1-1, né? Surpreendente, foram 3 gols assim, um em cima do outro. Né? Essa rivalidade do Brasil com o Londrina já vem de tempo, né? Pegaram a pau lá, né? Mas dessa vez não houve nada excepcional. Eu vi o jogo, não houve nenhuma anormalidade. E os dois tinham 27 pontos. Tu viu que o Brasil de Pelotas começou a cair a partir daquela ronha que deu com o jogo do Inter lá. Sim, eu falo até hoje não está bem explicado. Nós torcemos o Zimmermann aqui e ele disse, olha, quem acompanhou a sequência dos fatos entende um pouco melhor. Os jogadores que eu não coloquei
no jogo contra o Internacional, e foram 2, ele disse que eu poupei, eu já tinha substituído no jogo contra o Juventude. Eles iam estourar naquele jogo, então eu tirei antes de estourar. E eles não reagiram a tempo de jogar contra o Internacional. E 2 foram punidos por indisciplina. E mais 1 ou 2 por cartão amarelo. Então, eu fiz o que pude. Mas esses 2 têm disciplina, a gente tinha que olhar um pouquinho melhor. Ainda mais que Por que o diretor de futebol abandonou também? Ainda mais que o Wagner estava chegando com todo o gás, queria jogar contra o Internacional, era para ser o craque do time. Apesar que o Wagner não confirma, né? E o Brasil, lá na Zona Sul não está confirmando. E o Brasil vinha de uma vitória contra o Juventude, que na época era o líder do campeonato. Exatamente. O Juventude estava na liderança, enfrentou Lá em o Caxias. Brasil, Lá em fora Caxias, de casa, toda aquela celeuma do Wagner voltando a Caxias do Sul. Não, e o Brasil ia voar na frente do Inter. Era o momento para o Brasil dar o salto de qualidade. Não foi deu a o metade salto. do time, né? Foi metade do time. É que alguns lesões, Sim, cartões, aí tu não... Não, tem uns 2 de disciplina ali que a gente ouviu alguma coisa aí que... Os jogadores foram tirados da concentração, né? Porque tinham cometido uma indisciplina que ficou esclarecida até ali, né? Mas aí daqui a pouco, Rec, também tem um outro lado. Se tu não tira os jogadores, tu perde o grupo. Tu perde o comando porque, bom, não, mas é um jogo importante, passa a mão na cabeça. O que ele disse que não foi decisão dele, foi da diretoria. Acredito. Ele disse, foi mais acima do que eu. Porque o técnico não quer perder, né? Ainda mais que ele se criou no Grêmio, né? O técnico, pelo contrário, é capaz de pedir, não, 5 anos de casa. Daqui a pouco. Eu acho que nessa altura, os 2 indisciplinados, se houve essa indisciplina realmente... Tinha que ser punido na segunda-feira. Prejudicaram muito mais o clube do que os próprios jogadores. Né? Tira o salário deles. Ali que tu tem que saber administrar, tem que ir com parcimônia, com paciência, com conhecimento, para fazer uma punição dessas aí. Olha que o Betinho, a torcida é impressionante, né? Boa noite. O Luan não está preparado para ir para a Europa. Perde muitos gols, corre o risco de ficar no banco. Não, lá todo mundo fica no banco, né? Lá todo mundo fica, inclusive Messi, Cristiano Ronaldo. E normalmente não é nem opção tática, esses aí tem cadeira cativa, né? Agora, eles saem justamente para dosar. Mas lá não tem essa. Ficam no banco. O D'Alessandro agora aqui, na última entrevista, já se colocou, deu uma de Maicon. Se quiser, eu fico no banco. Não tem essa. O Mike foi muito inteligente. Foi. O Gui estava jogando demais, né? E ele estava voltando, né? Sem ritmo de jogo. A cobrança no jogo. Mas ele foi bem no jogo que ele voltou, né? Ele teve uma atuação boa. Mas é que ele esperou uma semana a mais ainda, né? Teve mais uns treinos e tal, né? Porque o Grêmio formou uma base muito forte, né? O Grêmio tem jogadores espetaculares na reserva, né? Ainda vamos ver esse Arroio jogar, né? Mas o Douglas já mostrou, o Bolanhos já mostrou. Né? Então, quer dizer, o Maicon está na reserva. O Léo Moura é reserva. Ou o Edilson, pode escolher. Né? Falta zagueiro. Falta o Marcelo Oliveira virou reserva. Tem o Everton na reserva. Puxa, olha, Fernandinho é reserva, com tudo que está jogando. E ainda esse Beto da Silva dizem que treinou muito bem hoje, né? Tomara que... Tá na hora dele... E não sinta nada, né? Porque ele sempre treina muito Sabe bem que eu tô com e tem pena um desse problema. rapaz, né? Tu imagina tu não conseguir exercer a profissão durante 6 meses, realizando o sonho da vida, que era jogar no Grêmio. Exatamente. Para aí. A quantidade de oportunidades que ele perdeu, né? E um jogador de nível de seleção lá, né? Estamos na seleção lá. Peruana. Eu acho que no time do Grêmio, que vem vindo os últimos 3 anos, 2 anos e meio agora... A estratégia foi boa. Oi? A estratégia foi boa. Foi segurar, não vender na hora, porque o Lan já tem proposta desde o ano passado, né? Mas propostas assim, 12, 13, 15 milhões, né? E o Romildo insistiu, menos de 25 eu não vendo. Chega nos 22, 23, aí ele vende. Mas eu acho que o Grêmio ainda falta um grande zagueiro, um reserva de zagueiro. Como nós tínhamos lá naquele campeonato, aquele grupo forte, 95, 96. Nós tínhamos o Rivarola e o Adilson titulares e tinha o Mauro Galvão aí para qualquer emergência. E tinha o Luciano Dias também. O Luciano, eu acho que o Luciano está para comparar com os que tem hoje aí. Né? Mas tinha o Mauro Galvão aí para segurar qualquer coisa, por amor de Deus. Né? O Mauro Galvão, em 96... Foi titular no último jogo contra a Portuguesa. Porque ele teve 2 passagens pelo Grêmio, né? Teve. Ele ganhou em 98, inclusive, a América com o Vasco. Exatamente. Né? E aí voltou depois de 1 ano e pouco, 2000 aqui. 2000, eu acho que ele Em 2001 ganhou outro título. Ganhou o título. Ganhou o título de campeão da Copa do Brasil, jogando muitas partidas, inclusive. E o E até se lamentou a ausência dele na final,
Porque lá jogou o Roger na zaga, né? Jogou o Roger, exatamente. Por falar Ele em... jogou 3-5-2 o Tite na época. Falar em jogador, até de certa forma improvisado na zaga, um que acaba sendo uma opção até para completar elenco é o Marcelo Oliveira, né? Já jogou na zaga. Daqui a pouco, quando precisar. Mas aí não é a primeira opção, né? Sabe que, longe disso. Infelizmente, ele é jovem ainda, né? Mas a carreira está em decadência do Marcelo Oliveira. Mas não é tão jovem assim, não. Ele tem 30 anos, 31. Mas aí, hoje em dia... Mas olha, todo mundo critica muito o Bressan. O Bressan é um pouco afoito, mas ele não é mau jogador. Ele de cabeça vai muito bem. É que ele marcou pelos momentos culminantes. Exatamente. Porque mau jogador ele não é. Não é, não. Ele foi titular do Renato na outra passagem. Ele de cabeça vai muito bem. Só que ele, às vezes... Se distrai. Quando o jogador do Cruzeiro entrou na área, né, o que entrou... Os 45 do segundo tempo, aquela... Poxa... É que daqui a pouco... Raniel, né? Raniel. A única defesa do Marcelo foi essa, né? Não, mas assustou porque ele tomou a dianteira. Tomou a dianteira no fim do jogo. Ele ficou com medo de fazer falta, que era o pênalti aí, né? É aquela vontade excessiva de resolver logo o lance e acaba se atrapalhando. Ele tem que ir no atalho, como os jogadores mais experientes fazem. O Jeromel, por exemplo, faz isso. O Jeromel tem 31 anos, ele tem 23, né? E o Jeromel viveu 10 anos na Europa. Tem diferença, né? Olha aqui, ó. Aqui na América o Luan é o melhor da posição. Na Europa vai se destacar já na chegada. Pode anotar aí, diz o Nogueira de São Leopoldo. Vê que há divergências já, né? Os próprios torcedores. Mas esse debate é permanente, né? Tem gente que acha que o Fernandinho tem que ser titular do Grêmio. Outros acham que é o Everton que tem que ser titular. Então, mas o Renato... Mas tira quem dali na frente? Eu estava dizendo antes do programa aqui, né? É boa pergunta. Tira quem? Ninguém. Ele escolheu os melhores. Ele conseguiu casar bem o Barrios, que chegou depois, com o crescimento do Pedro Rocha, a adaptação do Luan. O Luan teve que se adaptar, né? Sim. Porque senão, daqui a pouco, um dos três ia sobrar. Ele conseguiu conjuminar os três, porque o Bolanhos perdeu espaço e os três corresponderam. Mas o mais impressionante, é o Ramiro. O Ramiro sempre. O mais impressionante. Ele joga na direita, ele está lá na direita. Tem que fechar um pouco mais daí. Tem que ser o segundo... Eu não gostei dele contra o Cruzeiro. Não, foi mal. Achei dispersivo, achei errando passes. Foi no jogo em que o Arthur também errou mais passes de todos os jogos que ele participou. Ele deve ter dado uns 6 ou 7 passes, quando normalmente é 1 ou 2 por jogo. E o Cruzeiro mostrou que não tem qualidade. Até pode surpreender o Grêmio, mas na comparação com o Grêmio, fica muito aquém. Sabe que aquele jogo tico-tico, que tu vê que não vai sair nada, né? Tem um jogador muito perigoso aí. O Raniel esse? Não. De mais idade, já fugiu o nome agora. Robinho? Não, o Neves, como é que é? O Thiago Neves. Thiago Neves. Sim, esse é muito articulador das antigas. É o melhor ali da metade para frente. O Grêmio tem que evitar lá, falta lateral e falta frontal perto da área. Porque o Thiago Neves faz gol de falta. Ele é bom. E não dá para tomar um gol cedo que vira um inferno. Para os dois lados, né? Porque também o Cruzeiro vai querer recuar e fazer contra-ataque, o Grêmio vai lá e faz um gol, acabou. Né? Mas não dá para tomar um gol cedo. Né? Mas tu veja bem, Mas não dá chance para o azar, né? Olha, na pior das... O Grêmio vai fazer gol lá. Claro. Isso é líquido. Eles vão ter que fazer 3. Se o Cruzeiro estiver ganhando de 2-0 até os 45 minutos, o Grêmio está no jogo. O Grêmio pode fazer um gol aos 45, 2-1 está Grêmio. É que o Cruzeiro entra sabendo que precisa de 3 gols e o Grêmio sabe que precisa de um gol. O Grêmio adquiriu a tranquilidade. Tranquilidade. A vitória mais magra é de 1-0, óbvio, né? Que é a mais magra. Claro. Mas 2-1, 3-2, que parece mais expressivo, é pior. É pior, porque daí psicologicamente os caras faziam um gol lá e tu dizia agora, me abro e tomo 2. Acho que a grande desvantagem do Grêmio é a falta do Jeromel. Esse vai ser o maior problema que nós vamos enfrentar. Porque todos os times do Brasil sabem que o Jeromel hoje eu acho que o melhor zagueiro do país. Simplifica quando tem que simplificar, sai jogando quando tem que sair jogando, ajuda o companheiro quando tem que ajudar, vai para a área cabecear e tem cabeceado melhor cada vez mais. Sabe o que me lembra esse jogo do Grêmio e Cruzeiro? Tomara que não precise, né? Mas Internacional e Estudiantes, o
Internacional tomou um chocolate histórico, era para ter tomado uns 4, 5 no primeiro tempo, conseguiu milagrosamente ficar meio da fumaceira. Só no 2-0. Com o gol da fumaça. O gol da fumaça. Aí, quem estava em casa vendo pela televisão nem viu o gol, né? Viu só no replay, com outro ângulo. Porque apareceu do nada o Juliano e fez o gol. É. E era muito rápido o Juliano naquela época. Era um gurizão, né? Sim. Então, ele aparecia assim de surpresa. Ele fez um gol contra o São Paulo aqui também. É? Que resolveu a parada para o Internacional. Ele foi considerado o melhor jogador da Libertadores naquele ano, né? Pela 2010. Pela Comebol foi ele. E pro jornal que faz, o El País, que faz a escolha também, foi o D'Alessandro. Mas aí é um jornal, né? O Juliano foi o melhor jogador da competição. Rec, o mercado... Olha aqui... Não vai ler Alves. Não, Alves. Não. Não. O mercado é para ser estudado. Tá? Ele está perguntando onde é que eu vou trabalhar em rádio. Eu vou dizer aqui, porque as pessoas estão toda hora me perguntando, não, eu encontro na rua, mas faz falta, quanto tempo? Não era para ter durado tanto essa espera e tal. Bom, tinha algumas opções que o público achava que eram óbvias, que não se confirmaram. Nem vou dizer o nome, porque... Né? Mas tu está folgado, por isso tu está escolhendo. Está podendo escolher, essa é a verdade. Pois acho que Trabalhaste bastante já? Quantos anos de idade? 33. 33? Na verdade é o seguinte, o que vai acontecer é criar novas alternativas para o mercado de Porto Alegre, Grande Porto Alegre e tal. Eu sempre fui um empreendedor, né? Mesmo quando eu trabalhava de empregado na Calda Júnior, na Record e tal, eu tinha programa aqui na Ubra, já tem 10 anos. E agora nós inauguramos o preliminar da 1 a 1h45, que está sendo um sucesso absoluto, extraordinário, com a colocação também da imagem no Facebook e tal. Hoje o Sigma veio aqui, depois me ligou impressionado com a audiência. Meu Deus, olha, parabéns, tal, pegou muito rápido. Então, abril, maio, junho, nós começamos em abril, maio, junho, julho, agosto. Vai para setembro, vai para 5 meses de programa. Nós já trouxemos aqui as grandes figuras, presidente do Grêmio, presidente do Internacional, várias figuras ilustres. 2 vice-presidentes de futebol já estiveram aqui. E sempre tentando trazer novidades. Por exemplo, o caso da Chapecoense foi estudado aqui, pela Mariju, pelo Décio Neuhaus. Nós ficamos sempre acompanhando com riqueza de detalhes. Né? A gente não tem tabus. Nós estamos analisando essa consultoria do Internacional aí. Isso aí vai ser feio, vai feder feio. Então, aqui a gente analisa tudo. Eu procuro fazer bem onde eu estou. Aí o veículo tem um pouco mais de abrangência, um pouco menos. Eu estou falando tudo isso para resumir as tantas curiosidades. Daqui a pouco tu fica só na telinha, hein? Daqui a pouco tu fica só na telinha e vai ampliar o... Pois é, mas não vai ter novidades aí, vai ter novidades. Teu negócio é microfone mesmo. Na verdade é o seguinte, eu ainda tenho lenha para queimar. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Eu tenho lenha para queimar ainda. Não sei se vou fazer a melhor escolha, mas vou fazer uma boa escolha. Não sei se é a melhor, mas é uma No Rio Grande do Sul? É desafiador. O que eu vou fazer é desafiador. Eu gosto de desafio. Prato pronto é uma barbata. Só chegar lá e comer. Né? Só abrir o microfone, falar, mostrar talento e tal. Tem que desenvolver uma coisa mais Prato pronto está sujeito a comer o que não do teu gosto, né? Exatamente. Vai ter que comer o que te apresentar. Pega um prato feito... Às vezes tu toma mijada de quem não tem competência para te dar mijada. Né? Então, prato pronto é isso aí. Né? Então, acho que dito isso... Porque, na verdade, não é querer ser melhor ou pior. Eu analisei, eu recebi muitas propostas de grupos. Que bom. Eu escrevi logo que eu saí, 3 dias depois, 4 dias, que eu já tinha recebido 11 propostas. E tinha mesmo, de 3 emissoras de TV, de 4, 5 emissoras de rádio, emissoras de rede do interior. E aí eu até descobri muita coisa que eu nem sabia, de redes que tem no interior fortíssimas. Com 4, 5, 6, 7 rádios, e com estabilidade econômica que algumas de Porto Alegre posam de grande e não tem. Tenho dito. Falei até demais. Né? Vamos fazer o seguinte, a gente volta depois com o Renato Portaluppi, mais guia do Spengler, o grande amigo do presidente Hélio Dourado, que nos deixou.
né, presidente Hélio Dourado, que foi, esse sim, um marco como dirigente. Né? Entrou pobre no Grêmio, levou a imprensa para conhecer a casa deles. Essa casa aqui é minha, hein? Comprei antes de entrar no Grêmio. Eu tenho algum patrimônio e tal, mas eu vou mostrar para vocês o que eu tenho. Depois vocês vão saber o que eu tenho quando sair. Na época já tinha essa coisa de que alguns se aproveitavam do clube, né? E o presidente teve épocas que teve crise financeira, teve que vender colchões e tudo mais, trabalhou aqui na nossa Ubra também, tudo pelo amor à causa e por se atrapalhar, né? Daqui a pouco fica muito tempo dentro do Grêmio. Porque ele abandonou a carreira de medicina dele, de grande cirurgião que ele era, né? Ele abandonou para se dedicar ao Grêmio. 6 anos seguidos, aí ele saiu do mercado de medicina. Porque 6 anos parar na medicina é muito tempo. E aí, para retomar, e aí ele já teve uma certa idade, aí ele foi convidado para outras. Até na política ele atuou, foi candidato a deputado federal, e não se elegeu. E aí ele ficou fora da medicina. E com isso ele foi perdendo espaço dentro do... E justamente quando a ciência avançava. Exatamente. Ciência, tecnologia. Avançar muito, se o cara não se antena... Mas ele foi um grande homem, um grande presidente, um grande gremista e um amigo de peito que eu realmente, olha, eu lastimo muito. Mas faz parte da vida. Já falamos aqui no dia da... Exatamente. Olha aqui, ó. Oi, pessoal do Cadeira. Apesar de hoje ser um programa dedicado ao co-irmão tricolor, não temos representantes na bancada. Vai uma pergunta. Nesse fim de semana, o Inter vai conseguir assumir o primeiro lugar da Série B? Abraço, Beto de Charqueados. Tu vê, o ouvinte faz uma manifestação, eu sou obrigado a explicar. Nós convidamos o Eloy Scott, delegado, conselheiro do Internacional. Não sei se ele é conselheiro ou ex-conselheiro, mas é um cara polêmico. Ia dar bastante caldo hoje aqui. Nós íamos falar desse assunto, que o Internacional não vai poder jogar sujeira para debaixo do tapete. Se são 5 empresas com o mesmo contador, um telefone igual, registradas em lugares diferentes. Micros e pequenas empresas, geraram 9 milhões. E mais o bate-boca e acusações da internet. Olha, tem que explicar. E até o fim. Aliás, eu comecei a semana passada já dizendo, consultoria... que caduca num ano? Não, tem que... O Mário Sérgio disse ontem aqui, já que a gente está estudando os 2 últimos anos, podemos ir mais para trás, 5, 6 anos. Eu acho que se der para ir... Mas se caduca em um ano... Não, mas apontar a falha e mostrar e dizer que faltam documentos no clube, vai escancarar a facilitação que se teve. Mas isso vai ser possivelmente um dos argumentos, né? Senão... o Sigma hoje esteve aqui, o Roberto Sigma, hoje ao meio-dia, e disse que... Isso também é polêmico. Já é uma prática antiga. Ele tinha acusado as notas frias e tal, na época. Ou na época, o Juliano no Grêmio era mesmo que andar em bicicleta ergométrica. Anda, mas não sai do lugar. Arlete de São Leopoldo, olha, o Juliano teve bons momentos. Não, acho que ela dá enganada. Opa. No começo, sim. Ele mas teve problema de público, que nós acabamos de falar aí. Mas depois ele estava... Jogou bem. A gente achava que ele ia fazer muita falta. O Grêmio até recebeu algumas críticas. Quem é que vai substituir? Aí ainda bem que o Ramiro aprumou, né? Diga, Maurício. Não, Rec, existe uma informação já nos bastidores do Internacional, e aí quem divulga é o Wiltor Mombach, que é do Correio do Povo, que fez a divulgação junto com o Fabrício Falkowski das questões envolvendo a auditoria. E existe já internamente uma movimentação de vários conselheiros que atuaram em gestões anteriores pedindo que as contas sejam revisadas desde o ano 2000. Então, não só os últimos anos, já foram revisados os 2 últimos. Agora se pede que se avalie desde o início dos anos 2000. Vai andar nos próximos dias. Olha, é uma boa. Porque teve anos em que o Internacional contratou 200 e tantos jogadores, né? Num período, vários anos na sequência. Mais de 200 Eu acho que internamente pode-se analisar o ano que quiser. Agora, legalmente, me parece, pela tributação, até 5 anos, né? Que ali para trás tu não pega mais a tributação, se deixou de recolher e tal. Pode causar um problema interno no conselho, na administração. Agora, legalmente, é 5 anos... Mas a tributação, o fisco mesmo já fez a vistoria, né? Mas o que o Inter quer descobrir é se havia más práticas. Bom,
Mas aí é auditoria interna. Auditoria interna. É isso aí. Já voltamos. João Pimentel de Esteio, vamos ver aqui. Diz que odeia jornalista fofoqueiro, eu não entendi, fovogeiro ele botou, acho que é fofoqueiro. E como tem na praça, principalmente gremistas. Na verdade é o seguinte, né? Se tiver embasamento para dar notícia, mesmo que seja fofoca, não tem problema nenhum. Os clubes se manifestassem todo dia com boletins informativos e dizendo porquê e tal, daria menos fofoca. Normalmente, quem gera mais especulação são os próprios clubes. Esse caso agora do Bolanhos, por exemplo, aqui a gente tenta trazer o André Luiz. O Internacional não deixa o auxiliar falar. Dá a impressão que estão diminuindo o intelecto do André Luiz, do Odair. O Grêmio não deixa o Rogerinho, o preparador físico, vir aqui. Isso aí é até uma homenagem que a gente vai fazer. O que nós vamos perguntar para o Rogerinho? Só coisas boas. Comprometedor, ele vai dizer. Só coisas boas, mas estamos tentando desde a época. O Rogerião, preparador de goleiros, quantos goleiros já passaram pela sua mão e tal, né? O Odair, que vai para seleções de base, e são caras esclarecidos, que participam das palestras que ouvem e tal, e sabem filtrar. O que tem que fazer o assessor de imprensa, assessoria de imprensa, e também a direção de Grêmio Internacional, é passar uma boa orientação. Até porque se o cara vier aqui e disser bobagem, dificilmente ele vai trabalhar direito no seu clube. É um cara que é desequilibrado e tal, né? Logo ali ele vai aprontar. Então, me parece que duvidam do intelecto dos funcionários, né? Mas isso não é coisa do assessor de imprensa, isso deve vir ordem de cima. Mas olha... Eu acho que o assessor de imprensa não tem esse poder de impedir que alguém vá... Pelo contrário, ele deverá incentivar aí e orientar. Mas é que o assessor de imprensa é a porta de entrada. Sim, se a gente atropelar e ligar direto... Os assessores ficam bravos. Não, eu concordo contigo. Tem que ser, eu acho que tem que ter uma porta de entrada. Agora, ele não pode impedir de vir. Pelo contrário, tem que orientar como se apresentar, como falar. Mas o assessor, às vezes, ele convence o dirigente a não deixar o cara vir. Olha, vai lá, se contradiz. Mas o nosso lá hoje é um cara aberto, muito bom de lidar com ele. Sim, o do Grêmio? É. O do Inter também. O Gabrielzinho é bom, o João Paulo é bom. Eu não conheço. Mas eu não sei se é por receio, porque eles têm muita coisa para cuidar e tal. Às vezes um excesso de cautela. Eu acho demasiado e até pouco inteligente, com todo o respeito. Diga, amor. Não, Rec, na próxima segunda-feira... 0x0 Juventude? 0x0 Juventude ainda com o Zélio a Zélio. Se tivesse o Zélio Oxman aqui, era 0x0. 0x0. Bom, na próxima segunda-feira, um grupo de treinadores vai se reunir na CBF. E, dentre outras reivindicações, eles vão pedir, juntamente com o apoio de algumas federações, que a partir do próximo ano exista uma limitação de quantidade de clubes que os técnicos podem treinar numa temporada. No caso, 2 clubes na Série A apenas por ano, para evitar um pouco essa troca excessiva de cadeiras no comando técnico das equipes. Está perguntando aqui pelo Alaor. O Alaor esteve aqui há 15 dias, né? Deixa eu ver aqui... Que desde que o Inter encaixou, ele não veio ao programa. Vamos, Inter. Campeão da B. Agora sim, de fato, campeão de tudo. Abraços, Ernesto Baldi. Como o tempo muda, né? Esse título nós não queremos. Agora é o que se tem, né? É o que se tem. Mas campeão de tudo, agora sim, vamos ver. E outra, o próprio Sigma disse hoje que não deseja o título. Se vier, veio o título. Mas tem uma vantagem, que é entrar lá na frente na Copa do Brasil. Não fica viajando para jogar contra a Princesa de Solimões e Oestes da vida e Motoclube. Eu acho que financeiro também, eu acho que é um pouco melhor, né? Ganha um prêmiozinho. Ganha um prêmio e na Copa do Brasil tu já entra na fase com maior premiação, né? A partir das oitavas é que as premiações... Falando de premiação... o Atlético Goianiense entrou lá na frente. Foi campeão da Série B e entrou lá na frente. Marchou logo, né? O lado ruim é que tu entra enfrentando os clubes que estão na Libertadores. Mas se tu jogar a Copa do Brasil, tu vai enfrentar mas aí igualmente. Tu tá num ano bom de novo, né? Daí tu já tá jogando a Série A, já tá mais fortalecido. Não começa a jogar em fevereiro, começa lá por maio.
Tem esse lado, né? Muito bem, olha aqui, o presidente Romildo Bolzan e o Jair Peixoto afirmam que no momento não há proposta por Luan. Mas o Grêmio até mandou representantes para a Europa e tal, para ver de perto as propostas, e vazou uma hoje aí do Atlético de Madrid. Eu não sei se agora não estão se combinando, né? Porque eles estavam falando coisas bem diferentes, né? O que se dizia antes é que o procurador é que complicava. O Jair Peixoto porque quer ganhar mais, né? O Rachid lá na frente vai ser mais coxudo, né? Renato diz que novela Luan está chata por conta de um X9 chato e linguarudo. Olha aí. Que tem de gente atrás para saber quem é o chato e linguarudo. Dirigente da Sampdoria afirmou para a imprensa italiana que o clube desistiu da contratação do Luan. É porque o Grêmio já conseguiu propostas maiores, né? Se o Grêmio pega uma proposta de 20 do Spartak e 20 do Atlético de Madrid, não tem por que aceitar 18. Né? Já tem que dividir com outros, né? Renato Portaluppi afirmou que Miller pediu para não ser relacionado ainda, pois não se sente preparado. Provável Grêmio, reserva, né? E é um Grêmio forte, observem aí, não tem improvisação e não tem jogador desconhecido. Paulo Vitor, Léo Gomes, que já jogou várias, Bressan, Bruno Rodrigo, Marcelo Oliveira, Caio, Jailson, Léo Moura, Fernandinho, Lincoln, Everton. Todos eles do meio para frente, em algum momento, foram experimentados como titulares. Uma Inclusive boa o próprio atração. Caio. Então mostra realmente que o Grêmio esse ano tem plantel. Tem plantel. E alguns formados em casa. E Formados em alguns casa. veteranos acreditados. Esse, O Marcelo Oliveira, Léo Moura. Léo Moura. Não, a opção, as escolhas do Grêmio foram acertadas. Não, o próprio Cortez. Cortez, Cortez sim. tem O que Cortez saber. é titular, né? Estou falando do time B. O Cortez apareceu bem no Botafogo há 5, 6 anos atrás. Jogou mais ou menos no São Paulo na arrancada e deu. E desapareceu. sumiu. Não, ele foi para o exterior, né? Foi para o exterior, voltou Mas ninguém pro sabia Criciúma. onde é que estava, né? Voltou Voltou pro para o Criciúma, né? Jogando Aí, mal no de Criciúma. repente o Renato me pede, ele tipo, pô, mano, o Renato tá loucando, né? Tá aí, ó. É. Oportunidade. É um bom programa domingo, né? Assistir esse jogo. Jogo 11 horas da cedo, manhã. bom Ah. horário. Eu não sei se o torcedor se sensibiliza muito com o time B e pela sequência para gastar dinheiro que ele vai ter. Ele vai ter muitas opções boas, né? Ai, os ingressos estão caros, hein? É. Pois Os é, ingressos estão caros. esse era um jogo, né, Rec? Já que se sabe que o Grêmio vai preservar... Tinha que baixar o preço. Não, ou A faz, própria Arena tinha que baixar o preço. ou faz uma promoção... Né? Igual o Inter fez aí. Compra um, leva dois. Não, e aqui, Rec? Enche o estádio. Exato. Domingo passado foi Dia dos Pais, não pudemos homenagear os pais, vamos homenagear agora. Pronto. Não, Ah. ou compra para um jogo, leva outro, porque vai ter num final de semana um jogo isolado do Brasileirão, Grêmio e Esporte. Sabe quantos pais estão esperando ou filhos para conhecer a Arena? Milhares. Milhares. Então o Grêmio tem que dar essa chance. O Grêmio que eu digo não tem, Arena. o Grêmio não tem essa administração. É a Arena que tem que dar. Nós temos que adquirir a posse disso aí o quanto antes e aí nós podemos fazer promoções. O jogo está apertado e tal, é R$10, é R$20 e qualquer. É isso aí. É isso que o Inter fez o ano passado tentando se salvar. Não Tentando salvou, salvar, mas fez. O ingresso, Rec, mais barato para o torcedor normal, aquele que não é sócio do clube, R$60. Tá isso pro jogo de domingo. Para o jogo de domingo. Domingo, 11 da manhã, os reservas, cobrar R$60 A como reserva. valor mínimo. Não, tu sabe que o horário, às 11 horas, O horário é bom. O horário é bom. O horário é bom. Não, vai dar uns 30 mil. Vai dar uns 20, 25, 30. Eu exagerei e fui diminuindo. Né? Diminui um pouquinho mais aí. Acho que 25 mil, acho que... É um bom De público. 15 a 30. Até porque o Grêmio, como eu disse, vai ter jogos decisivos, pelo menos, se passar pelo Cruzeiro, pelo menos 5 jogos decisivos o Grêmio tem. As 2 finais de Copa do Brasil e 2 Libertadores. Você se lembra o jogo do Grêmio e Corinthians ano passado, foi às 11 horas da manhã? Pá, Sim. Foi o segundo maior público do mas que estádio. tinha de gente me pedindo para comprar ingresso, para ajudar e tal. Aquele horário é bom. Mas aí tem o fato que atrapalha um pouco justamente isso que o Reg disse. Se a gente for pegar esse mês, dia 18, agora tem esse jogo, depois tem jogo da Seleção Brasileira, que é em Porto Alegre, que o pessoal também tenta guardar dinheiro para ir na partida, apesar de ingresso ser caro. Tem Grêmio e Esporte ainda pelo Brasileirão. Tem uma possível partida de final de Copa do Brasil, que aí não sabe se vai ser dia 7 ou dia 20 de setembro. Tem tá marcado dia dia 7 ou 27 de setembro, dia 20 já tem jogo da Libertadores. Mais os jogos em casa em setembro, é muito jogo, né? Danilo Fernandes, Vink, Klaus, Cuesta, Wendel, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Potker, Sacha, Damião, o time do Internacional, desde que ele não surpreenda e não coloque o Camilo, né? ABC e Inter, 4h30, no estádio Maria
Lamas Faraque, em Natal, quer dizer, não é o estádio da Vulgo Copa. Frasqueirão. É o Frasqueirão, é isso mesmo, Frasqueirão. Vulgo Frasqueirão. O ABC até Bonitinho vai aquele jogar. estádio deles, É né? bonitinho? Bem bonito, porque quem é bem... O ABC até vai jogar várias partidas agora na sequência na Arena das Dunas, mas esse jogo com o Inter, que é considerado estratégico, assim como, se não me engano, o jogo com o Goiás. Esses dois jogos serão no Frasqueirão para ser um campo mais próximo, para dificultar um pouco para o Tem uma adversário. pressão da torcida aqui, muito próximo mesmo. Aí eu te faço uma pergunta, a gente está falando aí de projeção do jogo do Grêmio. Quantos mil a mais irão no domingo se o Corinthians tropeçar contra o Vitória? O Corinthians e Vitória é sábado. Não sei se isso aí já cativa tanto. É amanhã às 4? É que teria que perder o jogo, aí sim. Não, daqui a pouco. Mas, O jogo é no Barradão? Não, o jogo é na Arena Corinthians. não, É muito difícil. é o imponderável de Almeida, mas daqui a pouco. Pode O ser. futebol tem muito imponderável. Olha aqui, ó, os técnicos pedirão à CBF regra que limita troca de treinadores no Brasileirão. Uma das propostas é a inclusão no regulamento das competições do Brasileiro, uma regra que permita que um técnico mude de equipe no máximo 2 vezes em cada uma das séries do Brasileiro. Mas eu não sei onde é que os técnicos vão se beneficiar com isso. O dirigente vai esperar 6 meses para trocar? Não, é que aí vai ter poucas opções, né? Serão poucas opções. Por exemplo, ano passado, o Argel saiu do Inter, foi pro Figueirense e foi pro Vitória. Ele já não poderia ir pro Vitória. Ele não poderia fazer a terceira troca. Ele já teria comandado o Inter e Figueirense. Já tinha dado essa notícia há pouco, né? Mas eu acho que Eu isso virei aí, papagaio agora. isso aí é gol contra os próprios treinadores. Não, mas é Eu que só eles, eu trouxe eles de novo buscam a notícia até para a gente dar uma analisada. Agora, 2 vezes, por exemplo. Né? O Internacional trocou 4 o ano passado. Não, mas não há problema. Não é quantas vezes o clube pode colocar. É o Lisca, que foi técnico do Inter ano passado, não Mas pode aí- treinar 3 Mas clubes. então por que os técnicos estão legislando contra eles? É contra eles. É gol Para contra. diminuir o mercado, Rec. Para diminuir, porque daqui a pouco Mas vamos não pegar diminui. Não, mas vão rifar alguns. Não. Vão O rifar número, o alguns. número é 30, vamos supor. O Gilson Kleina, por exemplo. Esse aí vai na terceira leva. Não, mas vamos pegar um exemplo. Daí Dorival o cara- Júnior. Dorival Júnior não vai poder treinar no mesmo ano o Santos, aí é demitido, vai pro São Paulo, é demitido, vai pro Galo. Mas qual é o problema disso? Porque aí o Galo vai pensar 2 vezes antes de demitir, porque ele não vai poder contratar o técnico cascudo que está empregado, que recém foi demitido. Os caras... O, E ele- o Abelão, por exemplo, o Al Jazeera prendeu o Abelão, ficou 7 meses sem poder trabalhar. Eu não sei se foi bom para ele. Acho que lá ele estava ganhando uma boa grana. Porque ele ficou parado realmente. Aí. Sim. Porque se o jogador fica parado, ele entra na justiça do trabalho, ele ganha liminar e é liberado, porque tem que trabalhar, né? Eu acho que Esse lá é ele o ficou argumento. recebendo o contrato. Ele nem foi demitido, acho. Ficou recebendo o contrato. Olha aqui, E, ó. e tem outro ponto, né, Rec, que está sendo debatido, que é a busca pela validação da certidão nacional em outros mercados. A certidão da UEFA vale aqui, mas a nossa não vale na UEFA. Agora, é bom ter Isso dinheiro. sim. Isso eu acho isso favorável. Se o cara está formado, vai lá, faz um curso, porque se tu faz um mestrado de faculdade, faz um mestrado lá no exterior, nos Estados Unidos, na Alemanha e tal, ele vale aqui. Agora, de treinador não vai valer. Mas, porque- por exemplo, uma graduação, um médico graduado em outro país, ele precisa fazer uma validação nacional. Sim, tem que fazer uma Então, validação. no caso do treinador brasileiro, não é só uma validação, ele tem que fazer o curso da Europa, por exemplo. Isso é que complica. Mas aí tem que ver também isso a aí questão tava de discutindo. conteúdos, né? É, Se o isso. curso da CBF Aí que prepara tá. da mesma forma que o da UEFA, Isso se o sim. tempo de trabalho é o mesmo. É a mesma coisa que querer comparar um curso técnico com uma pós-graduação, com uma graduação. O período de Você estudo é discutir o diferente. currículo, É. né, as matérias que são aplicadas, o tempo de treinamento em campo. Isso aí sim, sou favorável. Agora os treinadores vêm de fora aqui no Brasil, vêm, se instalam e tal. Isso que foi a reclamação do Jair Ventura, né, que ele não é contra a vinda do Rueda, mas ele tem que apresentar a documentação que os brasileiros têm que apresentar lá fora. Aí está correto. Ele está pedindo mais ou menos o que o Brasil faz com vistos, a questão de reciprocidade, onde exige visto do Brasil, para o brasileiro entrar, o Brasil exige para que entre. Os Estados Unidos, por exemplo, a gente pede visto. Olha aqui, ó, o Liverpool recusa 464 milhões do Barça por Coutinho, foi o que disse a imprensa inglesa. É metade do que foi Metade do Neymar. o Neymar. Meio Neymar eles rejeitaram. Ofereceram metade do que faturaram com o terceiro melhor jogador do mundo. Né?
E nessa lista de melhores, a onda na imprensa espanhola é com relação ao Messi, né? Porque há cerca de 40 dias o Barcelona anunciou um acordo verbal com o Messi, disse que assinaria o contrato de prorrogação dele, mas até agora esse contrato não foi assinado. Alguns já dizem que nos bastidores o Messi está reavaliando a situação do Barcelona para ver se vale a pena ter um contrato maior ainda com o clube catalão. Ele quer ganhar no mesmo dinheiro que o Neymar está ganhando. Na hora que oferecer, ele assina. Daqui a pouco, mas que coisa, né? Mas o Neymar inflacionou o mercado mundial. Sim. Não só de transação, como de salário. De salário, de tudo. O futebol está inflacionado por causa de uma contratação, de uma negociação. É. Absurdo que Na verdade, não foi contratação, né? Foi um arremate, né? Foi lá e arrematou. Foi lá, pagou. Quanto é que é o lance máximo? É esse, pá, levou. Já voltamos. Pois é, se o Grêmio... Bom, o presidente pode perguntar para o Renato quem é o X9 e levar em consideração isso, né? E daqui a pouco o Renato está sentindo que numa reta decisiva tem inimigo na trincheira. Né? O que é X9? X9 é quem entrega... É delator. O que o Renato não quer que saia do vestiário. Chamou de linguarudo. Foi... E olha... Falou bastante sobre o tal do X9. Eu acho que de cada 10 da imprensa, 9 sabem quem é. Mas para tu falar, tem que ter certeza, né? Mas o Renato, pelo jeito, tem. O Renato deve ter, né? Mas ele jamais vai abrir, né? Conhecendo o Renato... Mas ele mandou um recado... mandou. Certeiro. Com certeza. Vamos acompanhar o Renato aí? Está na mão? Vamos lá? Tá na mão. Vamos lá. Então, no momento que o jogador me fala que não está bem de cabeça, não está se sentindo bem, não tem o porquê levar ele para a concentração. A minha ideia era de levá-lo. Tanto é que eu conversei com ele. Então, os detalhes, deixa aqui dentro do clube, os detalhezinhos ficam para a gente. Mas ele foi sincero, falando que a cabeça não está boa, não está se sentindo bem. Então, eu não posso fazer nada. Eu jamais vou levar, seja Miller, ou seja qualquer outro jogador, para uma concentração, para um jogo importante, se o jogador não está se sentindo bem, não está bem de cabeça. Está bem de cabeça, está se sentindo bem. Tenta se recuperar. E quando tiver à disposição, tiver com confiança, estiver bem de cabeça, aí eu relaciono ele para as próximas partidas. Enquanto ele não me der ok, infelizmente, ele está fora. Renato, seguindo aquilo que você vem fazendo nessa sequência aí, a gente está imaginando que você vai trocar todo o time para esse jogo contra o Atlético Paranaense, já visando a partida de quarta-feira pela Copa do Brasil. E aí dentro disso eu te pergunto, em relação ao que os outros treinadores vêm falando, que o campeonato já está muito encaminhado nas mãos do Corinthians e o negócio é garantir vaga em Libertadores. Você concorda com isso? Bom, cada treinador pensa por si próprio, cada clube pensa por si próprio. Eu sempre falei para vocês, e o Grêmio, enquanto tiver chance de brigar pelos títulos, em todas as competições, ele vai brigar. Uma coisa, eu não consegui colocar a mesma equipe, sempre a mesma equipe, para disputar as 3 competições em campo. Outra coisa é você desistir da competição porque você está jogando com uma outra equipe. Eu nunca falei que o Grêmio desistiu do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai brigar, mas com uma outra equipe. Uma equipe que eu confio também. É simples o futebol. Eu nunca cheguei aqui na frente das câmeras, dos microfones, e falei para vocês, o Grêmio não vai mais brigar pelo Campeonato Brasileiro. Eu jamais faria isso. A não ser que matematicamente o Grêmio não teria mais condições. O Grêmio tem condições, o Grêmio é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Uma coisa é você disputar com uma equipe, outra coisa é você falar, eu não vou mais brigar pelo Campeonato Brasileiro. Não existe isso. O Grêmio vai continuar brigando pelo Campeonato Brasileiro, sim, mas com uma outra equipe. Entendeu? Que eu confio. Agora, se tem treinador, o clube que fala que desistiu do Campeonato Brasileiro e vai brigar por uma vaga na Libertadores, bom, aí cada um tem que responder por si, entendeu? O pensamento do Grêmio é esse. O Grêmio continua brigando pelo Campeonato Brasileiro, sim, com uma outra equipe. Simples. No momento que eu achar que o Grêmio vai desistir do Campeonato Brasileiro, põe a transição para jogar. Só que, infelizmente, não é possível colocar sempre a mesma equipe, uma equipe mais forte para disputar o Campeonato Brasileiro também, porque é suicídio. Suicídio até porque as outras equipes estão também fazendo isso, e equipes que estão disputando, de repente, até 2 competições apenas.
3 competições. É só ver aí nos outros clubes, aqui mesmo no Grêmio, você vê que uma vez ou outra estoura um jogador, porque mesmo poupando, é o que eu falo para vocês, eles estão no limite. Então, uma equipe joga o Campeonato Brasileiro, vamos continuar brigando pelo Campeonato Brasileiro. E outra equipe, é o caminho mais próximo de a gente conquistar um título, é a Copa do Brasil e a Libertadores. Renato, não sei se você chegou a acompanhar que surgiu mais um clube em relação ao Luan. Já tá chata essa novela para vocês? Tá chato. Tá chato porque tem gente que não se aguenta com a língua. Aí fica chato, entendeu? Fica chato, muito chato. O importante é que eu tenho conversado com o jogador está com a cabeça aqui, o jogador quer ser campeão, o jogador quer nos ajudar. Agora, essa novela, ela tá chata justamente pela língua desse chato, entendeu? Porque tem a língua maior que o corpo. Quando morrer, um caixão pro corpo e outro pra língua, porque não consegue calar a boca, entendeu? Tá chato nesse sentido aí, muito chato. A quem você deve saber, quem passa informações para vocês, esse é o chato do linguarudo. Quem passa as informações para vocês, o tal do X9. Esse, melhor do que ninguém, vocês podem falar quem é o cara. Esse é o chato. Esse que tem 2 caixões para ele, pro corpo e pra língua. E o da língua, de repente, é maior que o corpo. Próximo. Renato, se tu tivesse que orientar o Luan, para onde você diria para ele ir com essas inúmeras sondagens que tem? Para Belo Horizonte. Ele vai estar com a gente. Na terça-feira ele está no mesmo voo que a gente. Ele vai estar lá dentro das 4 linhas, entendeu? É isso que eu peço para ele, entendeu? É isso que vai acontecer. Quarta-feira ele vai estar com a gente em BH, entendeu? Depois que a gente der uma, né? Aí é outra história, é outra novela. Mas quarta-feira ele vai estar no Mineirão, dentro das 4 linhas. Quarta-feira ele Lua e mais 10. Lá ele vai estar. Lá eu posso ter certeza que nem que eu leve ele algemado comigo. Mas ele vai estar em campo quarta-feira. Renato, domingo quem se sair melhor, Bressan ou Bruno Rodrigo, aumenta a chance de ganhar a vaga do Jeromel quarta-feira em Minas Gerais? Eu conheço os 2 jogadores são de minha confiança, e não estou jogando conversinha afiada, conversinha fora. Os 2 jogadores estão no grupo do Grêmio, os 2 jogadores, inclusive, contra o Botafogo, foram muito bem, entendeu? São 2 jogadores de minha confiança, independente de quem jogar, a confiança é total. Mas eu, antes do jogo de quarta-feira, eu tenho o jogo de domingo contra o Atlético Paranense, domingo de manhã, inclusive, né? É muito difícil, onde a gente precisa vencer a partida. Os 2 vão jogar. Mas quarta-feira o departamento. Estou pensando no jogo de domingo. Então, domingo os 2 estarão em campo. Quarta-feira, sem problema algum, qualquer um dos 2 que jogar, eu tenho certeza que vai estar com o Dom Ricardo. Renato, voltando a essa situação do Luan, você, pela primeira vez, eu vejo você incomodado com essa situação. Não estou incomodado. Eu estou incomodado com o X9, o chato, o linguarudo. Pois é, mas é a primeira vez que você fala nesse sentido. Você acha que essa negociação ela está sendo mal conduzida pelas partes, independente se é uma parte do Grêmio ou de fora do Grêmio, mas pelas partes envolvidas, ela está sendo mal conduzida, você acha? E tem algum temor de repente ter algum reflexo ali na frente pro jogador? Ela não está sendo mal conduzida. O Luan é jogador do Grêmio. As propostas estão chegando pelo futebol que ele vem jogando. É o que eu falo para vocês. O Luan, no meu entender hoje, pelo menos na minha opinião, a respeito da opinião de todo mundo, ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. Então é óbvio, é uma coisa normal que as propostas cheguem. O importante é que ele tem boa cabeça, está pensando somente no Grêmio, quer nos ajudar a conquistarmos mais um título, entendeu? As propostas que vão chegar, chegam para a diretoria do clube, chegam para o presidente e eles analisam. O Luan é jogador do Grêmio. Às vezes, algumas coisas a mais que estão saindo é por conta do linguarudo, entendeu? Se ele ficar de boca calada, as coisas acontecem normalmente, como acontece proposta para qualquer outro clube, para qualquer outro jogador. O problema é que fica essa novela, entendeu? Essa novela mexicana, porque o cara não consegue ficar de boca calada, entendeu? Mas eu acho que o mais importante de tudo é o jogador, que está com a cabeça aqui, quer nos ajudar. Quarta-feira ele vai estar em campo, entendeu? E deixar por conta da diretoria, por conta do presidente, que ele sabe muito bem o que faz, são pessoas inteligentes, entendeu? E se tiver que acontecer, vai acontecer. Se não tiver que acontecer, não vai acontecer. Eu acho que o mais importante é o momento. O momento é que o jogador tem uma boa cabeça, está pensando no Grêmio, está pensando em jogar quarta-feira. É isso que é mais importante, é isso que interessa para mim e para o jogador. Renato Portaluppi bastante irritado com quem está vazando para a imprensa o interesse dos clubes europeus, né, Guido? Ficou muito claro, né? Eu, pela primeira vez, vi o Renato brabo.
né? Tu via pela fisionomia dele que ele não gostou e insistiu no X9, no linguarudo. Deve ter sido uma coisa bem chata mesmo, né? Porque ele está fazendo um trabalho fechado aí para tentar melhorar, aí de repente um cara atravessa, vaza as coisas, vaza as informações, isso é muito triste. É o inimigo da trincheira. É inimigo da trincheira. Tu perde a confiança, né? E normalmente é um cara bem destacado na negociação, né? Deve ter conhecimento, né? Porque senão o Renato não ia insistir tanto no. E normalmente é o que tem X9. o primeiro conhecimento, né? Aí a pressa dá para ficar bem com a imprensa. Isso aí eu conheço bem. Olha aqui, ó. Vou te dizer que o Bressan vai fazer o gol da classificação do Grêmio, Jair do Demai. Aí vou ter que beber todas, diz ele. Tomara. Grande Jair. Olha aqui, ó. O técnico Carille, do Corinthians, teria refeito o cálculo para 77. Se ele pegar a pontuação do Grêmio do primeiro turno e multiplicar por 2, dá 78. Então, mas como o Grêmio perdeu na arrancada, como o Grêmio perdeu na arrancada do retorno, ele adaptou para 77. Ele refez. Porque ele tinha falado em 72. Não, o número inicial que ele citou eram 72, depois ele pegou o dobro do Grêmio e botou 78. Mas, é uma maneira de respeitar o Grêmio. Só que o Grêmio, como tem acúmulo de decisões, vai puxar para baixo esse cálculo dele. O Grêmio vai conseguir 70 pontos, digamos, né, que já é um baita de um aproveitamento. Né? Em 114 fazer 70, tendo paralelo mais outras 3 competições, Copa do Brasil, Primeira Liga e Libertadores da América, tudo bem avançado, olha, mas eu acho que com 72 o Corinthians, para mim até com 70, o Corinthians vai comemorar o título pela quantidade de vitórias. É um negócio impressionante. Está completamente fora da curva esse ano, né? Que o Grêmio está fazendo pontuação de campeão e o Corinthians está fora de... Eu acho que não houve nenhum campeonato em que um disparou tanto em percentual. Tem quase 2. Se tivesse 40 pontos, tinha 2 por partida. Sim. Que é algo que se fala para ser campeão. Que é o ganhar 70, em casa e empatar que fora. Que dá 76 pontos. 76 é para ser campeão. Opa. E é onde o Grêmio pode chegar. Por isso que ele falou em 77. E daí ele tem que fazer um ponto a mais que o Grêmio. Mas projetando os 78, ele usou 77, 78 pontos. Projetando 78, o Corinthians fez 47, precisa de 31. 31 em 18. E não em 19, porque o Corinthians 19 ainda tem um jogo a partidas. menos. O Corinthians, que hoje tem um aproveitamento de 82,5%, precisaria fazer 54% no segundo turno. 82% é totalmente fora da nossa realidade. Quer dizer, um clube assim... Nem jogos que ele tinha que perder, por exemplo, contra o Grêmio, assim, 2 pontos, o Luan errou pênalti. Né? Então, outros jogos aí que ele estava ali pela Berlim... Os clássicos, que são jogos que, teoricamente, pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que com 7 vitórias e 2 empates, o Corinthians vai ser campeão. Dá 23, dá 70. E vai poder perder 10. Não perde nunca 10. Não vai perder 10. Não perdeu nenhuma em 19. Não é que o Grêmio não tenha competência. Não. É que vai ter um momento que o Grêmio vai ter muito jogo de Libertadores. A Libertadores o Grêmio está nas lá quartas. No finalzinho. E eu estou projetando o melhor para o Grêmio. Se eu projetar que o Grêmio vai morrer agora, aí o Grêmio pode chegar a 72, 73 no Brasileiro rindo, né? O Grêmio está jogando mais do que os outros. Se tu olhar a tabela, a projeção dos jogos possíveis do Grêmio, dá para jogar na final, chegar na final. Sim. Não vou dizer com tranquilidade, mas com muito trabalho, dá para chegar lá. E quanto mais avançar na Libertadores, mais times alternativos vai ter no Brasileiro. E aí mais facilita a vida do Corinthians. A menos que o Santos faça uma campanha de exceção. O Santos que também está vivo na Libertadores. O que facilita para o Santos, pensando nessa sequência que o Grêmio tem, o Grêmio tem 3 jogos, possivelmente 3 jogos na Copa do Brasil, caso avance, e 2 da Libertadores até o final de setembro. O Santos só tem os 2 da Libertadores. São 3 jogos decisivos a menos. São 3 semanas cheias que o Santos pode focar no Campeonato Brasileiro. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal lá da Pé de Apoio, que possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e bem-estar. Acesse pedeapoio.com.br e faça sua compra online. Tudo que você imaginar, você encontra em uma das 19 lojas Pé de Apoio. Camas hospitalares, bengala, enfim, o que você precisar
você vai encontrar em uma das 19 lojas de Pé de Apoio, sempre pertinho de você. pedeapoio.com.br. Vargas, assessoria de trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720. 3342-8720. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldimóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios e vendas. Venceslau Escobar, 1786. E também no endereço tradicional na José do Patrocínio, 381-385. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com o nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas de segundas a sábados, das 18 às 23 horas. O telefone 3224-8000. Está aqui a pedida, ó. Pode escolher a caixinha azul ou vermelha para você já receber aí na sua casa e fazer a festinha, né? Hoje, sexta-feira, para que colocar a patroa a fazer janta se você vai ter um produto de exceção, né? De qualidade superior na sua casa. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Tu estás pensando em viajar? Tem onde deixar o seu cachorro? Então não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Eu assino embaixo. Tudo de bom. Não é canil, é apartamento, fica melhor do que na tua casa. Então liga 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar. Antes de viajar, consulte, fale com o Celso, com a Nina, para saber onde é que ele vai ficar bem o cãozinho. Diárias com preços inacreditáveis. Aproveite. Deixa eu falar das melhores panelas do planeta Terra. Claro que eu estou falando da Frigigold, né? Além de alta resistência, olha só, olha aqui, eu vou fazer aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, faço para cá? Aqui, ó, olha aqui. Não tem como entortar, não tem, nem que joga no chão, não vai, ó, não tem, é forte mesmo. Você pode comprar 1, 2, 3, 4 peças, se comprar uma tem um desconto X, comprar 2, 2X, 3X para 3, 4X para 4. E outra, vai economizar em material de limpeza, porque basta um papel toalha e está pronto, o serviço fica lisinho, bonitinho, brilhante, vai economizar em óleo, só vai ganhar em saúde, porque vai passar a controlar o colesterol. E o preço? Bom, o preço é custo-benefício, dura 20 anos, tem 2 anos de garantia, para se ter uma ideia. Confira mais detalhes. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. Mas até 2 Tá aí o telefone 4003-4220. Você liga amanhã mesmo, já recebe a sua Frigigold. É para todo sempre. O cara morre e fica a herança.
Deixa a Frigigold de herança. E todo mundo vai brigar. É minha, é minha. Papai disse que era minha, mamãe disse que era minha. Palmeiras foi punido? Palmeiras foi punido pelo STJD e os advogados do Palmeiras criticam porque o clube foi punido pela briga da sua torcida fora do estádio, na Arena Pernambuco. O Palmeiras era visitante, a torcida brigou fora do estádio, mesmo assim o STJD puniu o clube. São 7 jogos sem qualquer carga de ingressos para o Palmeiras, para a sua torcida enquanto visitante, e 7 jogos que a sua torcida organizada não pode entrar no seu estádio, no Allianz Parque. Olha aqui, ó. O Renato tá certo. Vamos priorizar a Libertadores e a Copa do Brasil. Luciano Hofmeister, de Campo Bom. A propósito de priorizar ou não priorizar, para o Grêmio, se o Grêmio ganhar qualquer dos 2 títulos, ou a Copa do Brasil, ou a Libertadores da América, para o Grêmio ser segundo ou ser 7º no Campeonato Brasileiro é a mesma coisa. Apenas a premiação. Bom, aí. É a premiação. E melhorou, sim, né? Melhorou. Mas saiu hoje uma reportagem também sobre a premiação. Se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, vai dar 35 milhões de reais. Então, praticamente, porque dentro do nosso orçamento, o orçamento do Grêmio, precisa 40 milhões para fechar as contas. Se for campeão nas duas, praticamente... Está dizendo que não precisa vender o Luan? Não precisa vender o Luan. Mas aí boa parte desse valor de premiação vai para... Olha! Exatamente isso aí. É 35. Mas aí é o que tu paga de bicho, de premiação para os jogadores. Mas isso tu tira depois. A hora que você é campeão, os valores de você negociar uma placa, alguma coisa, é bem maior. Apesar de que eu me debato muito contra isso aí. A renda do ano passado do jogo Grêmio e Atlético foi quase 5 milhões. Não entrou um centavo no caixa do Grêmio. No domingo passado, no jogo passado, agora foi 1,5 milhão, mais ou menos, não me recordo bem. 45 mil pessoas. Não entra nada na caixa do Grêmio. Essa negociação que tem que ser revista urgente. Não pode. Isso melhorou, né? O artista é o Grêmio. O artista é o Grêmio. Né? Se não tem um artista, não tem... O artista não pode pagar para levar seu público, né? Exatamente. Mas é a conta, né? Pois é, mas... Conta que é grande, né? O único adendo, Rec, é que entra no borderô como pagante o sócio, aquele que já paga o valor mensal e tem acesso garantido. Quem defende o negócio Arena, como foi o Antonini que teve aqui, só daqui 2 anos o Grêmio também não vai precisar pagar mais esse empréstimo. Já estará pago. Já. Sim, 7 anos. Que é aquele negócio que daí começa a vir mais para o Grêmio e menos para a Arena. Eu não sei como é que ficou nessa negociação da agora que de adquirir os direitos, ver como é que ficou, se mudou alguma cláusula disso aí. Mas ali o Antonino está certo, é os 7 primeiros anos que tu paga o BNDES, os bancos que alcançarem dinheiro, na hora que essa prestação for paga, cai a mensalidade. Só que tem uma outra coisa quanto aos sócios, né? Está limitado em 77 mil, que era o número de sócios que o Grêmio tinha quando fez a migração. Acima de 77 mil, o Grêmio paga mais. E hoje nós estamos com mais de 80 mil sócios em dia. O Grêmio já está pagando mais um dinheirinho para a Estão pagando mais um dinheirinho porque temos mais sócios. Essa diferença... da sua boa campanha. Essa diferença vai direto para o Caixa Único. A diferença mas estava dizendo o Guido antes. Se não tem o Grêmio para movimentar o caixa, não tem nada. Se tu não contrata o Roberto Carlos, tu não vai poder cobrar R$200 por ingresso. Né? Então, é a mesma coisa. O Grêmio está sendo campeão. Está trazendo um monte de dinheiro. Caminhão de dinheiro por jogo. E fica na mesma. Bom, o Renato, eu acho que a tendência, ganhando ou não a Libertadores e a Copa do Brasil está desenhadinha para o Grêmio ganhar, né? Eu acho que não tem, só se ele não quiser ficar, né? Mesmo que não ganhe. Porque o trabalho é tão bom, tão reconhecido, né? Claro, depende a sequência, o andar da carruagem, mas o Grêmio não vai tomar goleada, vamos combinar. O Grêmio não vai ser desmoralizado por nenhum clube. O Grêmio não é pior do que nenhum. Lá em 2007, nós sabíamos que o Boca era melhor que o Grêmio. Sem dúvida. E tinha São Paulo e Santos, que o Grêmio deixou para trás, que eram no mesmo tamanho do Grêmio. Jogadores extraordinários tinha São Paulo e Santos, que o Grêmio ganhou na raça. E naquele jogo final, né, perdemos o nosso capitão lá, que foi expulso. Sandro Goiano. Sandro Goiano foi expulso. Lá jogamos, estava 1-0 ou 2-0 quando foi expulso, uma coisa assim. E depois aquilo ele não pode jogar. Aquele 3-0 matou lá. Né? Isso não vai acontecer mais aqui. É muito difícil. Eu acho que o difícil. Grêmio passando pelo Cruzeiro agora,
Tá bem encaminhado. Ganha moral também, né? Ganha moral. E outra, uma coisa boa que tem nesse grupo do Grêmio é o seguinte, não tem festinha antecipada, não tem oba-oba, não tem escolha por título. E aí é outro mérito do Renato. Não tem ninguém falando fora da curva. Só o X9 esse aí. Quando ele fala, ele já vai ali e condena. E está correto. E ali ele está mandando um recado para os boleiros também. Direto. Né? Vamos manter os pezinhos no chão, vamos jogar primeiro, depois vamos tomar cervejinha. E ele fala com naturalidade de qualquer assunto. O Bolanhos, por exemplo, ele podia dizer, o Bolanhos é um assunto da diretoria. Já ia dar uma crise. Ele já ia dar a manchete. Renato largou o Bolanhos de mão. Tu viu como é que ele deu a notícia que o rapaz se machucou aí? Não, pelo que eu conheço do futebol, antes do médico. Pelo que eu conheço do futebol, o Jeromel está fora por 3 semanas, porque pode ser de grau 2 ou até grau 3, né? Na entrevista, meia hora depois do seu jogo, ele já estava falando isso aí. Ele tem segurança, que ele diz. Sim, porque foi feio. O Jeromel teve que ser substituído sem qualquer observação. Já olhando, ele já colocou a aquecer o zagueiro. Sim. Né? O Bressan já foi chamado e disse, não tem. Do jeito que ele caiu... Né? Começou o segundo tempo, Rec, o Juventude está empatando com o Vila Nova 0-0 e o Juventude está segurando o empate, porque o Vila Nova teve boas chances no primeiro tempo, já começou pressionando o Juventude, mas o Juventude está segurando esse empate no Jacone. 8h30 tem o Criciúma com o Oeste, Goiás e América jogam às 9h30, são 2 bons jogos, né? O Criciúma está bem na tabela, mas precisa ganhar para continuar na parte de cima, senão fica no meio. O América Mineiro também está surpreendendo, né? E o América Mineiro é líder e só deixará de ser líder se perder para o Goiás e o Inter ganhar do ABC. Se ele empatar hoje, o Inter não tem como buscar. Vai com 40 e o Internacional tem 36, iria 39 no máximo. O Internacional joga amanhã, 4h30, e o ABC está meio que jogando a toalha. O América joga em casa? O América joga fora, joga em Goiás. E o Goiás está a 1 ponto só da zona do rebaixamento. Goiás sem torcida. Sem torcida. Ainda punido. Tem mais isso aí. Tá punido também. Então o Palmeiras vai ficar um tempão sem torcida organizada dentro do seu estádio. 7 jogos. E fora de casa também. E fora sem torcida nenhuma. Metade do retorno. Mas não mais, o retorno inteiro. São 14 pode recorrer ao superior ainda, né? Sim, pode. Ainda. O caso do Kleber. Levou 15 jogos, foi para o superior, foi reduzido para 11. Virou 11 depois. Virou 11. Mas essa do Kleber aí tem um negócio inacreditável, né? Porque o Curitiba não quis pagar um valor que permitia que a pena... O Curitiba queria pagar R$200 mil e que a pena fosse de 6 jogos. O STJD pedia 240 mil e a pena de 7 jogos. A Curitiba não quis, ficou sem o jogador por 11 jogos. Mas essa e pagou agora 40 mil. Substitui a pena, não existe. É uma nova forma. É uma papagaiada. Nesse país, tudo é negociável, tudo é dinheiro. Começa lá no Congresso e vai baixando até o Gari hoje. É incrível isso, incrível. Nós perdemos a moral completamente nesse país. Nós não temos mais moral para falar nada. Olha o que está acontecendo no judiciário, ganhando 500 mil por mês. Aí para organizar o orçamento, tira R$10 do salário mínimo. Ora, gente, onde é que nós estamos? Os políticos criam vergonha. Judiciário, há 20 anos eu venho dizendo, a grande reforma que precisa neste país é no judiciário. Guido, valeu, muito obrigado. Sabe quem é o X9? Acho que sei. Até segunda-feira.